Uma boa sugestão de uma coisa bem importante e bem giro, um programa bem giro para se fazer, que é visitar o quarto salão do automóvel híbrido e elétrico. O José Oliveira está aqui comigo. Boa tarde, José. Está bem disposto? Obrigado. Nós já estávamos aqui, na verdade, eu digo todos os dias, estou a ficar muito velha. Todos os dias digo isto antes de entrarmos no ar, que é, o programa já começou, porque nós estando aqui um em frente ao outro, já falamos muito aqui de automóveis elétricos e híbridos. Que isto é uma maravilha. Quem não conhece tem de visitar o salão para se deixar deslumbrar, que isto é o futuro. Sim, é o presente já. O presente, exatamente. O futuro é o presente. É um presente em franco crescimento, em que cada vez mais chega às pessoas, cada vez mais as experiências são mais e por isso há esta experiência positiva de conduzir um carro elétrico, de ter um carro elétrico e por isso é relativamente fácil transmitir essa perspectiva e depois de conduzir ainda mais fácil fica. Consolida, não é? Sim, consolida, quer pela experiência de podermos ter um carro silencioso, como estávamos há bocadinho a conversar. Pois, ninguém ouviu, mas nós falamos sobre isso. Silencioso. Eu só conduzi uma vez um carro elétrico e senti isso. Eu não percebo muito carros, não é? Mas chamou-me a atenção, disse, que maravilha, parece um avião. Muito silencioso. Sim, e também é como um avião na parte do binário, por isso o arranque é direto, a potência é colocada de imediato ao dispor do condutor, o que também dá algum entusiasmo na condução, principalmente citadina, sendo que dentro dos limites. E depois a possibilidade de ter um carro que raramente vai à oficina. Ai, sim? Sim, é um carro que tem muito poucos componentes, não tem óleo, não precisa de mudança de óleo, não precisa de nada dessas coisas e por isso muda pneus e pouco mais. E por isso raramente vai à oficina, o que desde logo também permite ter um uso mais permanente, um custo muito menor nessa parte. Para as senhoras que não gostam, por exemplo, e para os homens que não gostam de ir às bombas abastecer, tendo a possibilidade de carregar em casa, eu diria que nem precisam de carregar em mais lado nenhum, por isso há uma série de vantagens, obviamente, associadas a uma questão maior que é a parte ambiental. E parte ambiental, exatamente, que nós, hoje em dia tanto nos preocupamos, não é? Com o ambiente, com o futuro, com a pegada ecológica, portanto, este tipo de carros vai salvaguardar tudo isso. Há diferenças entre híbridos e elétricos. Elétricos só são elétricos, no fundo, não é? Sim, os carros 100% elétricos são carros abastecidos que carregam as baterias de um modo elétrico e por isso não têm nenhum tipo de motor alternativo, nem nenhuma alternativa. Os híbridos, depois temos os híbridos plug-in. Os híbridos plug-in são carros que têm um motor e que têm possibilidade de carregamento de eletricidade, que permite, fazendo um exemplo rápido, alguém que trabalha a 20 km de casa, possivelmente pode andar em modo elétrico o tempo todo, mas se precisar de ir a Lisboa, o mesmo carro pode fazer uma parte de combustão e uma parte de elétrico. E depois há os híbridos que não é possível carregar as baterias, mas que usam o motor elétrico para dar apoio ao motor de combustão, diminuindo os consumos. O que é que as pessoas procuram mais? Ou as coisas não se põem assim? Olha, numa perspectiva geral, Portugal teve no primeiro semestre, teve uma cota de mercado na área dos híbridos e elétricos de cerca de 11%, 12%. O que é muitíssimo, tendo em conta aquilo que é tradicional. Portugal é um dos... É o quinto país. O quinto país com mais carros elétricos. Não Sim. sabia, não fazia ideia. Sim. Vocês sabiam, não é? Estão ali próximos com o mercado. Sim, ainda que só os países nórdicos é que estão realmente à nossa frente, não é? Já estão um bocado bem mais à frente. Mas essa cota de mercado está dividida 6% mais ou menos entre elétricos e híbridos plug-in. Por isso, eu diria que... Ela por ela. Mas quem vai ao vosso salão, e vamos aproveitar, deve estar em rodapé, mas já agora dizemos, 23 a 25 de outubro, na Alfândega. Sim, na Alfândega, é um espaço Covid safe também. Amplo, completamente controlado, com registro de temperaturas à entrada, uso obrigatório de máscara, os espaços são os registros são eletrónicos, por isso nós ao segundo sabemos quantas pessoas estão dentro do espaço, por isso podemos controlar, obviamente existe limitação de pessoas dentro do espaço, existe realmente um conjunto de regras que nós damos como
fundamentais para que quem visita, quem está a trabalhar, quem organiza, esteja completamente em segurança. Claro, claro que sim. Eu acho que, o que é que eu ia dizer? Que as pessoas já vão para lá, se calhar, com alguma ideia pré-definida. Eu quero ver aquilo, quero ver aquilo. Ou há muitas pessoas que vão assim à descoberta. Olha, eu quero me deslumbrar, quero sair daqui com um carro, mas quero perceber o mercado. O sentimento que temos nesta fase, que é uma fase diferente, obviamente, que nós vivemos, sentimos que as pessoas têm já um objetivo. Por isso, são pessoas que não vão tanto para ir ver, vão numa perspectiva de consolidar negócio. Consolidar, de tirar algumas dúvidas, porque nós temos também essa vertente, que é uma vertente de tirar dúvidas às pessoas, numa perspectiva quer seja muito básica, quer seja mais desenvolvida. A possibilidade das pessoas fazerem um test drive. Temos uma zona de test drive Galp que as pessoas podem efetivamente experimentar também, porque o carro elétrico, o híbrido plug-in, vive muito da experiência, vive muito do teste, e por isso, nesse aspecto, todas estas vertentes fazem parte efetivamente do evento. Eu diria que é o sítio ideal para quem quiser fechar uma compra ou tirateimas, não é? Quero este ou aquele, porque ali vocês têm as opções. Vocês têm o máximo de opções possível, não é? Não é preciso ir a um stand, ir a outro, negociar e não sei o quê. Acontece tudo ali. Sim, nós este ano o Salão terá cerca de 95% das marcas que existem em Portugal e que têm à sua disposição este tipo de veículos. Por isso temos, diria, a oferta que existe a nível deste segmento está ali. Por isso, alguém que queira em algum momento perceber o tipo de viatura, o tipo de condução, o tipo de assistência, tudo o que possa querer, as dúvidas que possa ter, as autonomias, tudo tem um espaço privilegiado para isso, claramente. Estava a pensar nisso que há muitas pessoas que procuram este tipo de carros para a condução mais citadina, mas não é só, é uma condução mais eficaz, sem dúvida, mas não é só. Eu acho que as pessoas estão mesmo muito mais atentas. Basta terem um amigo, como nós temos aqui, ainda a semana passada falamos deste assunto, que tenha um carro elétrico ou um híbrido, e temos sempre muita curiosidade. Então dizemos sempre, o meu próximo tem de ser, não é? Eu acho que as pessoas estão muito disponíveis para este tipo de compras e de assuntos. E o utilizador desmistifica um bocadinho algumas questões que ainda estão na mente das pessoas relativamente à utilização de um carro elétrico. Nomeadamente a questão da autonomia, que é uma barreira para algumas pessoas, mas depois de nós termos um amigo, um familiar que tem percebemos que não é barreira nenhuma, que isso é facilmente ultrapassável. Ou que não precisa de estar estacionado horas para aquilo carregar, não é? Exatamente, um conjunto muito de mais, em 15 minutos, às vezes carrega-se para percorrer o país todo. Sim, e obviamente também a rede de carregamentos também obviamente tem aumentado, tem melhorado e vai melhorar, obviamente. Eu costumo dizer que isto é um ecossistema e este ecossistema vive em conjunto entre aquilo que é os automóveis, os sistemas de carregamentos, os fornecedores de energia. Tudo isto é um ecossistema que tem que crescer em simultâneo. Por isso não pode crescer muito depressa a venda dos automóveis sem haver uma rede de carregamentos a acompanhar. Responda. Pois, claro. Mas também não adianta uma rede de carregamentos muito grande se não houver automóveis, obviamente, para carregar. Por isso, este sistema está a crescer bem e está a crescer bem consolidado. As coisas têm de crescer em paralelo, não é? Para irem dando resposta. As pessoas preocupam-se muito também ou falam disto. Têm preocupação também com o ambiente, por isso é que eu quero um carro elétrico ou híbrido, quero um carro autossustentável. As pessoas falam muito disto. A experiência que nós temos é que isto surge muito numa segunda fase. Porque numa primeira fase há a questão, muitas vezes económica também, porque o carro elétrico, nomeadamente através dos sistemas de apoio que existem às empresas, é uma vantagem. Depois, como não tem, fiscais, depois, como não tem manutenção e depois como não paga determinado tipo de impostos, tem uma série de vantagens, como os carregamentos, o quilómetro é muito mais barato, por isso numa empresa rapidamente os particulares. Estamos numa fase ainda de crescimento maior e acreditamos que com a diminuição do preço dos automóveis que também tem vindo a acontecer, ainda vai ser mais consolidado. Mas aquilo que se nota é que as pessoas numa primeira fase têm uma vertente provavelmente mais económica. E mais, diria, de um conjunto de vantagens e depois rapidamente associam à parte ecológica e depois percebem a importância e diria a importância para a diminuição da pegada que eles próprios têm a nível da diminuição da emissão de dióxido de carbono e por isso acabam por sentir que estão a ter um papel interessante, importante.
que estão a contribuir, não é? Exatamente. Mas o carro à cabeça é mais... Vê-se que eu percebo imenso de carros. Que eu faço assim perguntas com expressões. Não, mas é um carro mais dispendioso do que outro, depois poupa-se em toda a manutenção ou não? Esta é uma pergunta inocente, porque eu não sei mesmo. Sim, o carro elétrico, até porque é preciso percebermos que o número de modelos, nós quando começamos este salão em 2017, tínhamos, diria, 1/3 do número de modelos que temos hoje. Pois claro. Obviamente que aumentando a oferta vai diminuir o preço, porque os carros começam a entrar em produção em série, isso obviamente faz que os preços dos carros venham a diminuir, o aumento da capacidade de produção de baterias, por isso tudo isto vai permitir que o preço... Os preços estão muito mais interessantes hoje em dia, não é? Sim, estão muito mais interessantes do que estavam em 2017 quando nós começamos. Aliás, essa era uma das perguntas frequentes e eu sempre disse, isto obviamente vai diminuir e vai continuar a diminuir. Eu acho é que quem tem o carro elétrico depois não anda para trás. Não é? Não conheço ninguém e dos contactos que temos, não vão. Dificilmente. Sim. Andam para trás, quer dizer, querem outra alternativa, Sim. já não querem. A parte de ter um carro a combustão não é opção. Muito bem. Portanto, de 23 a 25 de outubro, aqui vamos só explicar. As pessoas compram os bilhetes como? Reservam? Como é que funciona? As pessoas compram o bilhete online até hoje. Portanto, salão automóvel elétrico.pt, não é? Sim. Ou então compram no local, mediante, obviamente, a disponibilidade que houver em termos do número. Eu costumo dizer que esta questão da lotação é uma questão importante para todos, para o nosso bem-estar e para a nossa segurança. Claro. E por isso, obviamente, se em algum momento possa existir a questão de o espaço estar lotado, temos que todos, obviamente, ter um bocadinho de paciência porque é para o bem de todos, não é? Claro. E nesse aspecto as pessoas podem comprar o bilhete no local e nessa altura saberão logo... submeterem-se um bocadinho, não é? Sim, logo nessa altura saberão, mas eu acredito que tendo em conta a dimensão da alfândega, tendo em conta a lotação possível, acreditamos que vai ser relativamente pacífico. Claro. Até porque as pessoas vão reservar com antecedência. Que Sim. quem quer ir comprar carro ou fechar negócios ou tirar dúvidas quer garantir que o lugar... E os horários? Os horários é todos os dias das 10 às 20. 10 às 20. Todos os Muito dias bem. Não das fecha 10 para almoço, sempre aberto. Não, obviamente as partes da manhã são tradicionalmente partes mais tranquilas, ainda que tenha uma afluência interessante, mas são sempre partes mais tranquilas. O sábado de tarde e o domingo de tarde normalmente são momentos de mais afluência. Aquilo que me estava a dizer dos test drives, dá para marcar ali ou para fazer... Não, os test drives, tendo em conta a situação que existe, por isso todos os carros são higienizados entre test drives, têm que ser acompanhados por alguém da marca e por isso é possível fazê-los, em alguns nos modelos disponíveis, que estão disponíveis, e obviamente no local, não é possível agendar. Tem que ser Muito tratado bem. no local. Estamos aqui a espreitar algumas imagens, deve ser dos outros anos, não é? Do ano passado. Exatamente. 2019. Pois, agora estou aqui a pensar, só tem carros? Não. Olha que Tem- coisa boa. Tem todo o tipo de... Tem os carros, tem os carregadores, obviamente, porque também é uma solução importante para quem compra um carro elétrico. Tem motos também, tem veículos de 2 rodas também. Também tem motas? Sim, também tem veículos de 2 rodas. E São silenciosos também? são as motos. Que são- maravilha! É que às vezes há aquelas motas que passam ao pé da nossa casa, a pessoa ensurdece durante... Verdade ou mentira? É verdade. E dizemos sempre, digo mal da minha vida quando ouço aquilo. E tem trotinetes também, ou não? Sim. Eu pelo menos este vi ali ano- uma a passar. Passou. Haverá uma outra trotinete, uma outra bicicleta. A bicicleta também? Sim, uma outra Sim, bicicleta. senhor. Eu acho que quem entrar no salão, neste salão automóvel híbrido e elétrico, não sai de lá sem compra. Mais pequena, maior ou menor, mas tem de comprar. Sim, eu acho que acima de tudo vai ficar muito bem impressionado. Primeiro com os modelos, até porque nós vamos ter uma apresentação nacional. Este é um carro que nunca foi visto em Portugal ainda. Um modelo ainda. Sim? Sim, vamos ter um modelo ainda que vai ser lançado no salão e temos um conjunto de modelos que ainda se vêem muito pouco nas estradas e que chegaram a Portugal há muito pouco tempo. Antes de estreia, estava a aguardar, o Exato. José estava a aguardar o melhor para o fim. É verdade, vão acontecer algumas. Muito bem, portanto, de 23 a 25 de outubro. José, Na muito Alfândega do obrigada. Porto. Na Alfândega do Porto. Portanto, vão ao site, aproveitem, reservem o bilhete, porque senão depois podem gerar-se ali, não é? Olha, agora tenho que esperar um bocadinho. Exatamente. E ninguém quer esperar para comprar um carro elétrico ou um carro híbrido. Obrigado, José. Nada, obrigado. Muito obrigado.